Diversidade e integralidade. A diversidade é uma constatação na vida humana. A diversidade das criaturas, de Deus. Vivemos num ecossistema muito variado nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. É entre os homens que a diversidade se mostra ainda maior, se não entre as raças, espécies, diversidades de cor de pele, de feições, de corpos, mas na diversidade de almas, de pontos de vista, de tendências, de talentos, não é mesmo? Como viver essa diversidade? Como encarar a diferença entre os homens? Nós temos feito da diferença hierarquias, raças superiores, sexos frágeis, classes subalternas. Tudo nós colocamos dentro de uma escala de valores muito limitada, muito discutível, muito mesquinha. E fazemos disso guerras, contra-ataques, vinganças. Quando isso vai acabar, não é mesmo? Como superar, como encarar melhor a diversidade? O fato é que a diversidade é um dado da vida, e quando nós deixarmos de vê-la com os olhos da arrogância, da prepotência, e passarmos a olhar a diversidade sobre o ponto de vista da cooperação, da fraternidade, do amor, aquilo que era motivo de infelicidade pode muito bem se transformar no principal instrumento da completude, da realização, da felicidade. Que imensa trajetória nós podemos realizar apenas mudando o ponto de vista. Vejamos o que nos estimulou esse raciocínio. Atos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Nós vemos os apóstolos diante do aumento da tarefa, mas também da multiplicação dos seres humanos integrados a ela, a tarefa, tomaram uma decisão. Valorizaram a diferença, integraram as pessoas na tarefa. Diz assim o texto sagrado: escolhei, pois, irmãos, disseram os apóstolos aos amigos, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, que era o serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Muitas leituras precisam ser feitas sobre esse trecho. Por exemplo, os apóstolos valorizando algumas qualidades para
os trabalhadores cristãos? A boa reputação na comunidade, a inspiração, a boa conexão com a luz, com o alto, no dizer evangélicos que eles fossem cheios do Espírito Santo, e sabedoria. Então, não havia contradição entre as ideias virem de planos superiores e as próprias capacidades do ser. Eles davam tanto valor para uma coisa quanto para outra. Isso é muito interessante, porque a revelação dos Espíritos nos mostra, por exemplo, que manifestações mediúnicas muito inteligentes não podem ocorrer sobre um médium que seja realmente muito limitado intelectualmente. Porque o médium, a mente do médium é como uma caixa de ferramentas, uma caixa de pincéis, um painel de cores na mão do pintor, que é o espírito. Ele precisa contar com o que cada médium oferece. Não é interessante isso? Também o fato de colocar como critério que eles fossem cheios do Espírito Santo, ou seja, uma boa conexão mediúnica, também quebra muito desses paradigmas de que a mediunidade seria proibida aos cristãos. Foi proibida por Moisés num certo momento em que provavelmente a baixa mediunidade estava sendo causa de problemas, de confusões. Mas aquilo foi para um momento. Foi necessário provavelmente para aquela situação. A prática depois dos profetas, dos discípulos de Jesus, foi sempre uma prática mediúnica, como no Tabor, e depois deles todos, como na aparição de Fátima, em inúmeras ações e conexões reveladas pelos grandes do cristianismo. Não é assim? E por que constituir mais pessoas? Por que instituir mais 7? E tudo indica que depois eles precisaram nomear mais e mais e mais atuantes, pessoas dentro do movimento. Na verdade, o trabalho do amor é imenso e variado. E não podia ser outro, porque numa escola que fosse da educação infantil até a pós-graduação, até o doutorado, até a pesquisa sofisticada, alguém que desse uma olhada geral no conteúdo das matérias de todas as salas ia falar: nossa, muito diferente é o ensino e muitíssimo diferentes são os alunos. E é essa conexão que nós precisamos perceber. A cada um de acordo com a sua necessidade, ensina Jesus na parábola dos talentos. Cada um recebe os talentos da vida para os quais ele se mostra apto a desempenhar. Recebe a tarefa mediúnica para a qual ele apresenta ferramentas de desenvolvimento. E assim é a vida toda. Deus dá o frio conforme o cobertor, Deus dá o remédio conforme o doente, dá a lição conforme o aluno. Se isso já é assim dos médicos e professores humanos,
como não seria da parte de um Deus perfeito, não é mesmo? Então, por que competir entre uma tarefa e outra? Por que colocar algumas tarefas, algumas atribuições, algumas funções como nobres perante outras que não o seriam? A tarefa da limpeza, a tarefa da água, ela é assim tão sem importância se a água é considerada condutor de fluidos espirituais, as águas bentas, as águas fluidificadas. Todos os trabalhos são dignos porque eles se tornam dignos pela nossa atitude, pela maneira, pela gratidão que nós colocamos nele, pela compaixão que nós adicionamos aos atos, aos pensamentos, aos sentimentos, pela boa vontade no servir, que nós podemos misturar em tudo que fazemos, no nosso olhar, na nossa respiração, no nosso ser. Por que a criança da educação infantil seria menosprezada e as suas lições desprezadas pelo pós-doutorando? Cada um recebe a lição para a qual se mostra apto. Se isso é quase assim na educação dos homens, é exatamente assim na educação de Deus. Há oportunidades para todos. O problema nosso é o orgulho. E é esse orgulho que faz a gente estabelecer hierarquia entre pessoas e tarefas. E nos faz não ter olhos de ver, nem ouvidos de ouvir a respeito desse grande projeto pedagógico, infinito, generoso, rico. Abandonemos o olhar, o óculos do orgulho que de tudo faz divisão e guerra, e vejamos na diferença oportunidades de aprendizado, de completude, de integração no todo. Que assim seja. Um grande abraço e até a próxima.